Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Meus jovens, nós vamos trabalhar hoje uma temática de extrema importância, serviços públicos, importante para qualquer operador do direito. Muito bem, o texto constitucional, a Constituição da República Federativa do Brasil, atribuiu a titularidade do serviço público ao poder público. O artigo 175 diz que o poder público entregará o serviço à coletividade. Esse mesmo dispositivo previu a possibilidade de delegação da execução do serviço para particulares, entendendo delegação como transferência da execução do serviço para particulares. Fora dito, portanto, que o serviço será prestado pelo poder público ou por concessionárias e permissionárias. Vejam que o próprio dispositivo autorizou a delegação, o próprio dispositivo constitucional previu a possibilidade de delegação da execução do serviço para concessionárias e permissionárias. Entendam, particulares que prestarão o serviço à coletividade, que entregarão o serviço público à coletividade. Veja que o próprio texto constitucional, a própria Constituição, no artigo 175, previu que essa delegação, a denominada descentralização por delegação, ocorra pela via do contrato administrativo. Amiguinhos, contrato administrativo. E desde já, eu quero dizer a você que se é contrato administrativo, será precedido, repito, precedido por licitação. Diz o artigo 2º, inciso 2, repito, o artigo 2º, inciso 2, da Lei dos Serviços Públicos, falaremos sobre ela, de forma pormenorizada doravante, mas já adianto, a Lei 8987/95. Anota aí no teu vademécum, marca aí no teu vademécum, a Lei 8987/95, a Lei dos Serviços Públicos, previu no seu artigo 2º, inciso 2, as modalidades concorrência e o diálogo competitivo, como sendo as possíveis de serem utilizadas para fins de descentralização por delegação da execução do serviço para particulares. De uma forma mais objetiva, se é contrato administrativo, será precedido por licitação, em regra, tá? E se é licitação, existem 5 modalidades de licitação. Dentre elas, 2 podem ser utilizadas pela administração pública para fins de delegação do serviço para particulares. Se você vai para a nossa apostila, eu vou dizer a você, lá na apostila, que as modalidades que, em regra, serão utilizadas pela administração para delegar o serviço público, descentralizar o serviço público, descentralização por delegação, a concorrência e o diálogo competitivo. Repito, artigo 2º, inciso 2 da Lei dos Serviços Públicos. Esse dispositivo é tão relevante porque ele foi alterado pela nova Lei de Licitações. Outrora, ali só existia uma modalidade, concorrência. Com o ingresso no ordenamento jurídico administrativo da nova Lei de Licitações, esse dispositivo foi alterado. E aí foram inserida a modalidade diálogo competitivo, também como possível de ser utilizada para fins de descentralização por delegação. Excepcionalmente, você vai encontrar isso na apostila, para alguns serviços públicos específicos, como por exemplo, a manutenção, eu diria o serviço público de manutenção de aeroportos, especificamente para alguns serviços a administração pública poderá utilizar o leilão, em regra, portanto, concorrência e o diálogo competitivo, excepcionalmente para alguns serviços públicos, ao exemplo de manutenção de aeroportos, o leilão, ferrovias, rodovias federais, leilão, excepcionalmente. Bom, dito isso a vocês, nós estamos diante da descentralização por delegação. O serviço público permanece sob a titularidade do poder público, dos entes federativos. O ente federativo vai delegar tão somente a execução do serviço para permissionárias ou concessionárias, tá? Muito bem. Olha, esses particulares não são altruístas, não existe filantropia
nessa lógica do serviço público, da delegação do serviço público para particulares. Não existe filantropia. O que existe é uma finalidade lucrativa. Tá? O poder público, quando descentraliza o serviço, quando delega o serviço, transfere a possibilidade, e essa possibilidade é tida como regra, sim, o particular vai executar o serviço mediante uma finalidade lucrativa. E essa finalidade lucrativa é representada pela tarifa. O também conhecido preço público. Tarifa, preço público, essas são palavras sinônimas. Ou seja, a tarifa tem natureza de remuneração de uma concessionária ou permissionária que executa o serviço público, entregando o serviço à coletividade. Portanto, não confundir com taxa. A taxa tem natureza tributária. A taxa representa receita pública derivada. Implica ingresso de numerário de dinheiro nos cofres da fazenda pública. Ao passo que a tarifa representa a remuneração de uma concessionária que executa o serviço público e entrega à coletividade tal prestação, né? Prestação, serviço público. Portanto, não confundir. Siga o dinheiro. Para onde vai a tarifa? Para os cofres dos empresários, para os bolsos dos empresários que prestam um serviço público. E para onde vai a taxa? Vai para os cofres públicos. Muito bem. Então, só recapitulando, serviço público implica descentralização por delegação, mediante contrato administrativo, é a natureza do vínculo entre poder público, poder concedente e concessionária ou permissionária. O vínculo é contrato administrativo. Se o vínculo é de contrato administrativo, a natureza é contratual, será precedido de licitação nas modalidades em regra, concorrência, diálogo competitivo. Para alguns serviços públicos, o leilão poderá ser utilizado. Essa empresa, essa concessionária ou permissionária, tem finalidade lucrativa, e essa finalidade lucrativa é representada pela tarifa, também conhecida como preço público. Show de bola, tranquilão, sossegado? Vamos dar sequência. Muito bem, amiguinhos. Veja, a Lei 8987/95, como já dito, previu o conceito de serviço público adequado. Previu o conceito de serviço público adequado. Serviço público adequado é aquele que respeita princípios. Os princípios que foram esculpidos no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987/95. Então, os princípios que estão ali previstos conceituam o serviço público adequado. Tá? O princípio da regularidade significa dizer que o serviço, a rotina da prestação do serviço deve ser conhecida pelo usuário. O usuário deve conhecer, por exemplo, hoje nós temos os aplicativos de ônibus, transporte público de passageiros pela via do ônibus. O usuário do serviço tem aquele aplicativo que vai dizer exatamente quando o ônibus vai chegar na parada de ônibus. Naquela parada, naquele ponto de ônibus. Isso é regularidade. O usuário precisa saber qual horário que uma determinada concessionária abre e fecha. Serviço público de energia elétrica, que horas a concessionária abre, qual o horário de funcionamento. Isso é regularidade. Tá? O serviço ele deve respeitar o princípio da generalidade. Serviço público, quando prestado à coletividade pelas concessionárias, precisa ser prestado de forma indistinta, indiscriminada, ou seja, de forma geral, genérica, para todos gozarão do serviço público. 3. Princípio da cortesia. A concessionária deve entregar com urbanidade, educação, o serviço à coletividade, tratando bem o usuário. O princípio da modicidade, repito, modicidade de tarifas. O que é isso? Significa dizer que os valores exigidos a título de tarifa terão um patamar módico, valor módico, ou seja, aceitável, razoável. Não pode a concessionária exigir um valor de tarifa muito alto. Ainda assim, o serviço público não pode colocar em risco
as pessoas, os usuários. E aí vem o artigo 6º, parágrafo 1º, e traz o princípio da segurança. O serviço público, quando prestado, deve entregar essa contraprestação, ou seja, o serviço propriamente, a concessionária, quando presta o serviço à coletividade, deve empregar mão de obra capacitada e equipamentos modernos. Mão de obra capacitada e equipamentos modernos. Trata-se do princípio da atualidade, ou seja, o serviço público ele será entregue mediante a mão de obra, mediante o emprego de mão de obra capacitada e equipamentos modernos. E por fim, o princípio da continuidade do serviço público, esse de extrema importância. Porque em verdade o serviço público é perene, é ininterrupto, não pode parar, porque o serviço é garantidor da dignidade das pessoas. E a dignidade é sentido do direito à vida. Então vejam, se o serviço público, em regra, que não pode ser interrompido, mas se ele assim fosse interrompido de forma aleatória pela concessionária, a vida das pessoas seria colocada em risco, sim, do ponto de vista da dignidade, porque dignidade é sentido do direito à vida. Muito bem, dito isso a vocês, eu quero que vocês percebam que a própria Lei 8987/95 trouxe duas exceções. No artigo 6º, parágrafo 3º, foram estabelecidas duas exceções quanto à continuidade do serviço público. E diante destas duas exceções, o serviço público poderá ser interrompido. Quais são as exceções? Razão de ordem técnica, manutenção, tá? Se a concessionária tiver a necessidade de promover manutenção, como por exemplo, troca de fio, troca de tubulações, troca de postes, energia elétrica, se precisar promover manutenção, pode interromper a prestação de serviço desde que o usuário seja previamente avisado. Repito, desde que o usuário seja previamente avisado. Razão de ordem técnica, desde que o usuário seja previamente avisado. A segunda exceção, inadimplência, repito, inadimplência do usuário. Quando o usuário deixa de pagar a tarifa, o poder público, eu diria, a concessionária, fica autorizada a interromper a prestação do serviço. Portanto, razão de ordem técnica, desde que o usuário seja previamente avisado, ou inadimplência do próprio usuário, são as duas exceções quanto à continuidade do serviço público. Vejam, esse princípio mitiga alguns direitos, como por exemplo, o direito à greve. O exercício do direito à greve, ele fica mitigado. Greve pelo servidor público. A gente sabe que os militares não poderão exercer tal direito em nenhuma hipótese, porque o texto constitucional tratou de vedar, Forças Armadas. Mas o 37, inciso 7 da Constituição Federal, prevê o direito à greve para o servidor público. Mas esse direito, o gozo desse direito, o exercício desse direito, fica mitigado por conta exatamente do princípio da continuidade do serviço público. O serviço não pode parar por completo. E muito cuidado, o Supremo Tribunal Federal tratou de vedar, absolutamente vedar, o exercício do direito à greve por servidores públicos da segurança pública. Aqueles servidores lá do 144 da Constituição Federal, policial federal, policial ferroviário federal, rodoviário federal, policiais penais, guardas civis, né, os guardas municipais, os denominados guardas municipais, obviamente os policiais civis, enfim, todo aquele rol de agentes públicos da segurança pública foram proibidos pelo STF de exercer o direito à greve, tá? Porque o STF entendeu, numa visão teleológica, olhando para a finalidade, entendeu que eles também são garantidores da paz e da ordem, igualmente aos militares, ou seja, esses agentes de segurança pública foram equiparados aos militares numa visão finalística, ou seja, teleológica. Muito bem. Dito isso a vocês, só para destacar o artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 8987/95, repito, o artigo 6º, parágrafo 4º, proíbe a interrupção da prestação do serviço na sexta, no sábado, no domingo
na véspera do feriado e no dia do feriado. Há uma vedação legal quanto à interrupção, mesmo diante destas exceções, há uma vedação na própria lei quanto à interrupção da prestação de serviço nesses dias. Repito, sexta, sábado, domingo, véspera de feriado e no próprio dia do feriado. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida, muito bem. Amigos, prestem bem atenção. É de extrema importância entender a diferença entre uma concessionária e uma permissionária, tá? A concessão do serviço público e a permissão implicam espécie de contrato. Espécie de contrato. Concessão do serviço público, permissão do serviço público. Vejam, ambos têm natureza de contrato, como dito, mas são espécies. O contrato de concessão poderá ser assinado com empresas ou consórcio de empresas. Repito, pessoas jurídicas ou consórcio de empresas. Não confundir consórcio de empresas com consórcio público, nada tem a ver. O consórcio de empresas é constituído por pessoas jurídicas distintas que criam uma nova sociedade. Nós chamamos de sociedade de propósito específico. Essa sociedade foi constituída com um propósito específico, a SPE, com um propósito específico de submeter uma licitação, vencer a licitação e prestar o serviço público substituindo o poder público. Portanto, a empresa A, a empresa B, a empresa C constituem nova sociedade, passam a integrar o quadro social de uma nova empresa, a sociedade E, e aí passam a prestar um serviço substituindo o poder público, lógico, se vencida a licitação. Muito bem. Então, o contrato de concessão será subscrito, assinado pelo poder concedente, com concessionárias, em verdade com pessoas jurídicas ou consórcio de empresas. Tá? Não, o contrato de concessão não admite pessoa física. Repito, o contrato de concessão não admite pessoa física. Só pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Já o contrato de permissão admite, sim, a pessoa física. A permissão poderá ser subscrita, assinado, o contrato de permissão poderá ser subscrito com pessoa jurídica e pessoa física. Show de bola? Tranquilão? Sossegado? Na medida? Muito bem. Jovens, é importante entender que se o contrato, que é um ajuste, que é uma avença, o contrato é algo comutativo, ou seja, tem obrigações e direitos para ambas as partes, ou seja, para ambos, poder concedente e concessionária e permissionária, é algo comutativo. Perceba que a Lei 8987/95, no seu artigo 40, tratou de estabelecer que o contrato de permissão é precário. Não obstante essa comutatividade, direitos e obrigações para ambos, mas esse contrato de permissão prevê muitos direitos para o poder concedente, para o poder público, e poucos direitos para a permissionária. Há um desequilíbrio maior, nós chamamos de contrato de adesão. Contrato de adesão, na hipótese da permissão, na hipótese do contrato de permissão. Já o contrato de concessão, não há equilíbrio por conta das cláusulas exorbitantes, supremacia do interesse público, não há equilíbrio num contrato administrativo, haverá sempre o desequilíbrio. Mas no contrato de permissão o desequilíbrio é maior, já no contrato de concessão existe ali um certo equilíbrio, né? Óbvio que as cláusulas exorbitantes exorbitam a isonomia não há de se falar em isonomia num contrato de concessão porque é contrato administrativo, mas a concessionária tem alguns direitos que são ali inseridos na avença, no instrumento. E dito isso a vocês, eu quero destacar que se é uma avença, essa avença pode ser extinta.
esse contrato poderá ser extinto, tá? São as formas de extinção do contrato de concessão, também aplicáveis ao contrato de permissão. Muito bem, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje, mas na próxima aula, eu diria no próximo bloco, nós trabalharemos as formas de extinção do contrato de concessão, também servindo para o contrato de permissão. Até a próxima.